Boa noite aos membros da mesa diretora, senhores vereadores. Observando o horário regimental e constatado um quórum legal, em nome do povo pratiano e pedida a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Pratânia. Solicito ao primeiro secretário, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, que verifique a presença dos membros dessa Casa, procedendo à chamada nominal dos senhores vereadores por ordem alfabética. Boa noite, presidente. Boa noite. Segundo secretário. Boa noite. E demais vereadores. Boa noite. Os 9 vereadores devem responder a palavra presente após eu dizer o nome de cada um dos senhores. Excelentíssima senhora vereadora Ana Maria Quesada Gimenez. Presente. Excelentíssima senhora vereadora Anália Neves de Moraes. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Enio Antônio Zerves. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Gilberto Antônio Vieira da Maia. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Josimar Antônio Aníbal. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Mário Portela de Oliveira. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Odair José Colino. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Henrique da Silva. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Pedro Benjusto Neto. Presente. Constatada a presença de todos os membros desta Casa, iniciamos esta sessão com a discussão da ata da 9ª sessão ordinária de 2020, realizada no dia 13 de julho de 2020. Os vereadores que desejarem podem fazer uso da palavra. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Matéria do expediente. Indicação número 31 de 2020, de autoria do novo vereador Gilberto Antônio Vieira da Maia. Indica o senhor prefeito municipal, Davi Pires Batista, que entre em contato com a CDHU solicitando verba para a construção de uma praça no conjunto habitacional Teófilo Estevam Cerejo. Em discussão. Pela ordem. Com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite. Demais vereadores, plateia que nos assiste, secretárias, Patrícia, seja bem-vinda ao seu retorno. Nino, eu gostaria de parabenizar você com essa indicação, gostaria de assinar junto, se permitir, e em conversa com eles lá em cima, prefeito e vice, alguns dias atrás, eles já têm, inclusive estão cotando para colocar um parquinho lá em cima. Então eu gostaria de assinar junto com você, que isso aí vai reforçar um pouco mais a... Obrigado. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nobres colegas, Boa noite. secretários, Paulo, pessoal do caso que nos assiste. Quero parabenizar você, João, pela indicação, excelente indicação. E acho que assim, que em todos os bairros deveria ter uma praça e um parquinho para as crianças brincarem. Parabéns, peço para autorização para assinar junto. Autorizado. Obrigado. Pela ordem. Com a palavra. Boa noite à mesa, Boa noite. vereadores, Boa noite. os presentes aqui e quem está nos assistindo. Então, eu fiz essa indicação porque passando lá no conjunto habitacional, por duas oportunidades até, e vários pediram para tentar se contato com a prefeitura para se estudasse uma possibilidade de se fazer essa praça aqui. E está com braquiária lá, então uma praça fica mais limpa, iluminada, com banco, tudo. E já dá para aproveitar uma grande parte daquelas árvores que estão lá. Poucas que vai ser prejudicadas lá. Então, por esses pedidos, eu fiz essa indicação. Nossa, com a palavra. Boa noite, senhores vereadores, secretários, a todos que estão nos
nos assistindo. Gostaria também, não, poder assinar junto, excelente indicação. A gente torce aí para reforçar aí que esse pedido seja feito quanto mais antes. Autorizado, né? Sou ótimo. Uma palavra, né? Valeu, presidente, valeu, Boa noite. cabeça, meus vereadores, Sonira, nós já conversamos sobre esse negócio da praça lá. Ele já vai fazer, vai terminar mesmo esse que estão fazendo aqui, terminando a pratinha. Que bom. E o tampa-buraco que estão fazendo esse aqui, o resto que sobrou da pratinha, eles estão fazendo o tampa-buraco aqui, né? Aí o Rodrigo Gambalo teve na sexta-feira, andou na cidade, e viu que a iluminação que foi feita na pratinha, o que sobrou lá, eles fizeram aqui no centro, né? E ele veio, ele gostou, e ele falou que vai mandar mais 500 mil para terminar a iluminação e fazer o resto do tampa-buraco. E eles vão terminar aqui, se Deus quiser, eles vão começar lá para cima, se Deus quiser. Paulinão, eu queria pedir autorização também para assinar junto, uma excelente indicação. Autorizado. Ó. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Indicação número 32 de 2020, de autoria do nobre vereador Rubens Justo Neto. Indica ao senhor prefeito municipal Davi Pires Batista a necessidade de realizar um projeto de arborização no município. Em discussão, a indicação número 32 de 2020. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 12 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Botucatu, HCFMB, e a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMESP, objetivando a transferência de recursos financeiros destinado à realização de testes para detecção do SARS-CoV-2, novo coronavírus, através de exame de RT-PCR, assim proporcionando um intercâmbio técnico-científico entre as partes para a disponibilização pelo HC de testes para o município de Pratânia, São Paulo. Nos termos do artigo 39 do Regimento Interno, encaminha o projeto de lei ordinária número 11 de 2020 às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Suspenda esta sessão por 10 minutos para que as comissões permanentes analisem o projeto de lei encaminhado para emissão de parecer. Havendo quórum legal, declaro reaberta esta sessão ordinária. Parecer das comissões permanentes favoráveis ao projeto de lei ordinária número 12 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo. Em discussão, o parecer das comissões permanentes favoráveis ao projeto de lei ordinária número 12 de 2020. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Projeto de lei ordinária número 12 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo. Em discussão, projeto de lei ordinária número 12 de 2020. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Esgotada a matéria do expediente, nos termos regimentais, concedo a palavra aos nobres vereadores para as suas manifestações pessoais. Pela ordem. Com a palavra. Eu só queria complementar a indicação do nobre vereador Nino, que tem mais uma
novidade que eu até cobrei há uns dias atrás, o que eu passei a pé andando lá, foi aquela beirada feia, suja lá, e o pessoal andando no asfalto. E hoje eu tive a notícia que vão mexer lá, vão passar a máquina, inclusive parece que já iam conversar com os donos dos terrenos para tirar a cerca, para passar a máquina e colocar uma fresa, passar o rolo, deixar areinha para as pessoas, pelo menos, andar em cima da calçada. Aonde? Subindo, Cedergaúcho. Uma calçada, né? É, como se fosse uma calçada para fazer. Aí vai fazer uma cerca nova, tudo bonitinho. E a iluminação também nós já cobramos, já foi falado, está esperando o parecer da CPFL para iluminar também lá. Não só lá, como lá em cima também. Na antiga Sul Açúcar, lá, a Rua Sul Açúcar. É isso aí. Pela ordem, senhor presidente. Vamos falar. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de saber se vocês podem me responder, ou qualquer um outro vereador, como que está funcionando a fiscalização sobre o Covid-19 na cidade. Semana passada tive várias reclamações sobre isso, muitas pessoas sem máscara na cidade. O caso da fiscalização passa, parece que não está vendo. Quem sabe hoje eu estava no trabalho diferente, eu estou em outro. Eram quase 50 pessoas no ônibus. Hoje eu escutei um monte de pessoas na minha cabeça isso. Então, como todo mundo fala, está tendo fiscalização ou não está tendo? Porque eu cheguei na cidade hoje, a mesma cobrança. Eu chego no serviço, como bastante gente junto ali, Mário, cadê a fiscalização? Você anda na praça cheio de gente sem máscara, vendo na esquina gente sem máscara, andando, gente sem máscara. Então eu queria saber se algum de vocês pode me responder alguma coisa sobre isso. Pela ordem. Nobre, preciso eu não vou te dar, tá? Uma coisa exata. Eu eu vejo que tem fiscalização. Agora, eu também presenciei hoje um ônibus entrando, que tinha nem sei quantas pessoas dentro, a maioria não tinha máscara também. Tá? Então, isso aí deixa a gente triste, porque Pratânia é uma cidade pequenininha, tem vários casos confirmados e tem gente que não leva a sério. Embora a saúde nós temos que tirar o chapéu que eles estão levando a sério, estão pegando no pé. Agora, fiscalização tem, entendeu? E a gente vai cobrar de novo. Podemos até ver para você isso aí. Não sei se a nova vereadora Ana tem alguma coisa mais. Eu estou perguntando, José, porque a gente tem cobrado. Não. Agora você imagina a gente numa ocasião, a gente vereador, você chega na pessoa cobrar uma pessoa. Ou dar um exemplo, o prefeito ou o vice, e cobrar. Não tem jeito, né? Então tem as pessoas competentes para fazer isso aí, para estar fazendo isso aí. Porque para a gente não tem nem como a gente chegar e falar, pode deixar a máscara vai ser lixado na rua, né? Com certeza. Então por isso mesmo que já tem os órgãos competentes para fazer isso, né? Até inclusive tem algumas pessoas que compõem o segurança junto, até que está orientando, né? Então eu acho que tem que pegar mais firme em cima disso. Que infelizmente a nossa cidade aqui no começo estava bem tranquila, agora está subindo os casos, todo mundo está vindo. Tem algumas cidades que está caindo. Nossa, aqui no comecinho estava ótimo, né? Agora já aumentou bem, até inclusive tem pessoas internadas, né? Daqui, né? Então eu acho que nós temos que tomar um cuidado bem maior aqui nessa cidade, senão a cidade pequena, as estradas não tem nada. Eu concordo plenamente com as palavras suas, não? E pode ficar sossegado que a gente vai cobrar eles. E eu também já fiquei sabendo que tem gente que, quando chega uma pessoa que não tiver guarda junto, nada, ignora. Isso me falaram e eu tenho certeza que é assim mesmo. A gente sabe que não é fácil, né? Não é para chegar e fazer uma pessoa com a máscara, não é. Uma coisa que eu presenciei também, não quero citar o nome do comércio, eu já vi atendendo pessoas sem máscara também. Então essa é uma coisa que tem que bater em cima, né? Tem que bater em cima porque senão vira bagunça, né? Não pode ficar sossegado que a gente vai cobrar e é que nem o senhor falou. Se um de nós vereador, todo mundo é uma autoridade aqui, mas se você chegar numa pessoa e falar, você está sem máscara, ele vai dar risada na sua cara.
Ele vai perguntar quem é você para... Não só nós, como eu te citei. Não, o qualquer um. prefeito, o vice, a Isso. autoridade, não tem nem como chegar e cobrar uma pessoa, né? Isso mesmo. Por isso que tem os órgãos responsáveis. Tem por o isso, pessoal, né? pode ter certeza, a gente vai Não, conversar. mas quando a gente agradece, mas não é para todos, né? Na verdade é para o bem de todos. Não, isso aí é uma coisa, é algumas pessoas que não estão levando a sério. Tá, Pode deixar, obrigado, viu? Senhor Lopes, presidente. Pode falar. Boa noite à mesa. Boa noite. Os demais vereadores, plateia. Quanto à pergunta que você fez, então, vereador Mário, sexta-feira, o diretor de saúde gravou um vídeo, inclusive nesse vídeo que ele gravou, soltou em rede social, ele explica muito bem. Tem disque denúncia, a partir de sexta-feira, teve uma reunião com os guardas municipais, uma reunião com a vigilância, e eles estão batendo em cima realmente. Só que assim, a hora que a vigilância passa, todo mundo coloca máscara. A hora que a vigilância vai embora, o povo tira. Nós não temos funcionário na vigilância e nem guarda municipal para deixar um em cada porta do estabelecimento. É difícil para o município também. Agora, eu acho que a população tem que ter consciência. A doença existe, a doença é grave, principalmente para quem tem doença de base. E depende de nós todos juntos, porque eu acho que nós podemos cobrar. Por que não está de máscara? Não é? Eu acho que depende de nós, população. Agora, depender só da vigilância ou só dos guardas municipais e a gente passar e fazer vista grossa, então você passou, você não quer se identificar. Pega e liga, não diz denúncia. Não precisa se identificar. Liga lá e eles vão entrar em contato e a vigilância vai obedecer. Ou os guardas. Tá? Na verdade, o que a gente está pedindo, eu não estou pedindo para ter quem você falou, um agente em cada comércio. Isso não existe, nem em São Paulo não vai fazer um negócio desse. Mas a gente pede que está tendo. Eu já presenciei o carro da vigilância passando com pessoas sem máscara, eles passaram aqui e não está vendo. Eu presenciei isso. Então não tem como eu ir lá cobrar uma pessoa se tem os órgãos competentes para dizer isso, para fazer isso. Com certeza tem que ter o conceito de cada um, mas infelizmente a gente sabe que não é só aqui, toda cidade tem isso, né? Toda cidade, mas a Pratânia, pelo tamanho da cidade, está deixando a desejar já. As pessoas estão esquecendo disso, estão esquecendo da família que tem em casa. Graças a Deus, na empresa que eu estou trabalhando hoje, a gente desde das 5 horas da manhã até as 6 horas estão em cima. E não precisa de bastante gente, a pessoa tem que estar sempre presente. Não adianta passar, pegar o carro e passar na frente e falar o que está fazendo, não adianta. Tem que bater em cima. Telefone, concordo. Só que se telefone, se for ligar cada pessoa que você vê sem máscara na rua, você vai ter que ficar com o celular dia e noite com ele na orelha. Porque é muita pessoa, não é pouco, pelo tamanho da cidade. Ok? Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 10ª sessão ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Pratânia. Informo aos nobres vereadores e ao público presente que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 10 de agosto de 2020. Informo ainda que, em seguida, realizaremos a 14ª sessão extraordinária de 2020.